dos maiores desafios de trabalhar com carne é acertar o ponto, né? Mas isso era um desafio para você, porque hoje eu vou te mostrar como sempre acertar o ponto da carne. Eu tenho aqui já alguns exemplos de 2 pontos. Uma carne bem passada e uma carne ao ponto. E eu vou fazer uma carne mal passada e te mostrar um truque, uma dica para você sempre acertar o ponto. Bom, aqui a gente tem uma carne bem passada, que a gente vê que a gente não tem nada de rosado nessa carne mais, né? No toque ela é mais firme também, que esse é algo que a gente vai falar sobre o ponto da carne. Temperatura interna a partir de 75 graus. Aqui a gente já tem uma carne ao ponto. E essa palavra ao ponto, a gente tem que entender que ao ponto não é o ponto que a gente gosta. Existe o ao ponto, que é assim, rosado no centro, ele vai de 65 a 70 graus de temperatura interna e você ainda percebe que a carne é bem rosada por dentro. No toque, ela é mais macia do que a bem passada. Olha a diferença quando eu toco nessa carne e quando eu toco nessa carne. Ela é mais suculenta, ela tem mais sucos ainda aqui e aqui mais seca. Agora a gente vai fazer uma carne mal passada, que é o meu ponto da carne, por sinal. Então, para começar, eu tenho uma frigideira aqui que já está esquentando, porque ela tem que estar quente, muito, muito quente, porque senão a gente não vai conseguir fazer a reação de Maillard, que é essa caramelização superficial da carne para proteger os sucos. A gente nunca deve temperar a carne muito tempo antes, né? A gente tempera ou na hora em que vai selar ou na própria frigideira, tá? Isso você pode escolher. Há pessoas que fazem das 2 formas e as 2 formas estão corretas. Então, eu vou colocar aqui sal dos 2 lados. Outra questão importante que vai influenciar nisso é a temperatura da carne. A gente não sela a carne gelada, ela tem que estar em temperatura ambiente. Vou colocar pimenta também. Então, você vai fazer o seguinte, pega um pouquinho de água e joga. Ela tem que borbulhar e secar na hora, olha só. Tá vendo que ela já seca rapidinho? Tá no ponto. Um pouco de azeite. Carne na frigideira. Enquanto isso, a gente vai sentindo a textura da carne. Coloca a mão. Sua mão está higienizada, está limpa. Coloca a mão. Ela está bem macia. A carne, quando ela está crua, se você tocar ela assim, você vai sentir que é parecido com essa parte da mão, certo? Quando você junta os dedos, ela fica um pouco mais durinha aqui. E essa daqui seria a carne mal passada, que é o ponto que a gente quer alcançar ali. Quando a gente vai no terceiro dedo, ela já está ainda mais firme, que seria uma carne ao ponto. E depois, já está bem mais firme aqui, seria a carne bem passada. Bem dourada, com bastante caramelização e reação de Maillard. Vou passar só rapidamente aqui pelas laterais, porque ela já está no ponto. Claro que o tempo, ele é muito relativo, o tempo que você vai selar essa carne, porque vai depender da altura da carne. Essa carne aqui está mal passada porque eu sei pelo toque, a gente está sentindo que ela já está mal passada. Mas se você tiver essa dúvida, você pode usar o termômetro. Até 60 graus de temperatura interna, a gente vai ter um ponto de mal passado. Agora a gente vai deixar essa carne descansar um pouquinho, cerca de uns 2 minutinhos é o suficiente porque ela não está muito grande. Esse tempo de descanso é importante para a carne não ficar soltando bastante líquido. Sabe quando corta a carne e ela solta aquele líquido? Não é sangue. Ela é uma proteína desnaturada. São líquidos internos da carne, né? Mas não é sangue. Então tá na hora de cortar para a gente conferir o ponto da carne. Então aqui a gente tem uma carne mal passada, uma carne ao ponto e uma carne bem passada. Qual que é o seu ponto preferido?